Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.isacetep.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a ISA-CETEP. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da ISA-CETEP e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes hoje conosco os senhores Rui Chamas, diretor-presidente, Carisa Portela Cristal, diretora executiva de Finanças e Relações com Investidores, que farão a apresentação. Demais executivos da companhia estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rui Chamas, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da ISA-CETEP. Eu sou Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, e estão hoje comigo os nossos diretores executivos, para juntos apresentarmos os resultados que publicamos na data de ontem e trazer também uma atualização sobre os principais temas da companhia. Por favor, avancemos para o slide número 3. Encerramos 2021 coroando nossa estratégia de ação operacional focada na geração de valor sustentável. O plano estabelecido para atingir esse objetivo passa por um tripé de vetores estratégicos, que serão abordados ao longo da apresentação. Criar impacto social e ambiental positivo, assegurar a longevidade corporativa e gerar valor acionista. Passemos, por favor, para o slide número 4. Esse slide destaca nossas principais conquistas e começa a abordar outros dois vetores estratégicos que sustentam o nosso tripé, com principal destaque para investimentos e resultados. Na sequência, nos aprofundaremos em cada um desses vetores. Buscando assegurar a longevidade corporativa, nós aumentamos o montante investido em mais de 150%. Nesse ano, investimos 3,3 bilhões de reais. Além da compra da linha Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia, PBTE, o destaque fica com o aumento nos investimentos na rúbrica Reforços e Melhorias. Em 2021, inauguramos a subestação Lorena, a primeira totalmente digital do Sistema Integrado Nacional, um marco rumo à nossa subestação 4.0, que além de trazer inovação, permitir avançarmos em vários aspectos de controle de dados e telecomando assistido à distância, gera uma RAP adicional de 11,8 milhões e uma margem EBITDA estimada de cerca de 90%. Além de investimento em expansão, nos posicionamos assim na vanguarda do setor, liderando o desenvolvimento de projetos tecnológicos inovadores. Desenvolvemos também um projeto de inteligência artificial em nosso centro de operação, que contempla alarmes para apoio e identificação de anomalias em nosso sistema, reduzindo o tempo de reação e a realização de manobras mais eficientes para o controle dos nossos ativos. Também nos orgulhamos de outros dois projetos pioneiros no Brasil, além da primeira subestação digital que acabei de mencionar. O primeiro drone incinerador de objetos, que foi autorizado pela ANAC
e tem nos permitido eliminar objetos que ficam nas nossas linhas e que tomariam muito tempo e ações, por vezes, difíceis para retirá-los. E o primeiro projeto de armazenamento de energia de baterias em larga escala no Brasil, que foi aprovado pela ANEEL no último trimestre de 2021. Os resultados dessa estratégia são um EBITDA ajustado de cerca de 2,5 bilhões de reais, em linha com 2020, e um lucro líquido ajustado de 1,1 bilhão de reais, 5% menor que 2020. Em 2021, considerando os resultados do ano e as reservas de lucros, foram distribuídos 1,8 bilhão de reais entre JCP, juros sobre capital próprio, e dividendos, o que equivale a 2,792895 por ação, para ser preciso. Nosso índice de payout foi de 210% em relação ao lucro líquido regulatório, além da nossa prática de distribuir um mínimo de 75% do lucro líquido regulatório por ano. Porém, respeitamos o limite de alavancagem financeira da companhia, que ficou abaixo de 3 vezes dívida líquida EBITDA, fazendo com que, com isso, o nosso dividend yield alcançasse 8,2%. Passemos ao slide número 5, onde detalharei as nossas rotas de crescimento. Seguimos focados em promover o crescimento com geração de valor sustentável, gerando valor em projetos que contribuam para a expansão e segurança do sistema de transmissão brasileiro, é claro. Nossa estratégia de crescimento se dá pelo investimento crescente, pela participação em leilões, fusões e aquisições e investimentos em reforços e melhorias no nosso contrato renovado, o contrato 59. Em 2021, investimos, como comentei antes, um total de 3,3 bilhões de reais, que resultou um crescimento médio anual de 71% desde 2018. Uma evolução muito marcada nos últimos anos. Os destaques ficaram por conta dos investimentos em reforços e melhorias e em projetos brownfield de aquisição. A projeção divulgada pelo Plano Decenal de Energia, o PDE, estima uma necessidade de investimentos de aproximadamente 45 bilhões em reforços e melhorias no Brasil. Isso até 2031. E hoje, nós já possuímos autorizações da ANEEL para investir mais de 2,7 bilhões nos próximos 4 anos. Esse tipo de investimento vem crescendo consistentemente desde 2019. E no quarto trimestre de 2021, apenas investimos 124 milhões, um crescimento de 19%, frente ao mesmo período do ano anterior. Com isso, encerramos 2021 com um total de 368 milhões investidos em reforços e melhorias, um crescimento de 59% quando comparado a 2020. Importante comentar que esses investimentos de reforços e melhorias, eles aumentam a base de ativos regulatórios da companhia, aumentando, na consequência, o EBITDA futuro da nossa empresa. Na vertente de projetos brownfield, nossa prospecção ativa, combinado com o histórico de forte geração de caixa e a capacidade de operação, nos permitiu desfrutar de forma competitiva no processo da aquisição, em março de 2021, da PBTE, como havia mencionado antes. Esse processo foi concluído pelo valor de 1,9 bilhão de reais, adicionando uma RAP de 184 milhões. O plano setorial indica a necessidade de investimento de aproximadamente 48 bilhões em projetos greenfields até o final da década, número esse que pode vir a crescer nos próximos anos. Em 2021, nós investimos pouco mais de 1 bilhão de reais nos lotes greenfield que tínhamos no nosso portfólio. Eram 11 projetos, energizamos 2, a Guapi e Itapura Lorena, além de avançar com os outros 9 projetos, sendo que alguns deles devem ser energizados agora em 2022. Importante comentar que nos últimos anos já energizamos 5 projetos e obtivemos uma eficiência média de 39% no CAPEX e uma antecipação média de 9 meses na entrega desses projetos. Passemos ao slide 6 para uma atualização sobre os projetos que temos ainda em construção. Nesse slide é possível verificar o avanço nas obras físicas de cada projeto, que considera todas as atividades até a realização do empreendimento.
Dos 9 projetos que ainda temos em construção, após a energização dos 2 que mencionei há pouco, 6 estão em fase avançada e temos expectativa de energizá-los ainda esse ano, 2022. Os demais projetos seguem em bom ritmo em relação ao nosso caso de negócio, que prevê uma antecipação sobre o cronograma ANEEL, bem como uma redução de CAPEX em relação ao estimado pela agência reguladora. Passo agora a palavra para Carisa Portela Cristal, a diretora executiva financeira da companhia, que explicará em detalhes os resultados financeiros do quarto trimestre 21, bem como o resultado do ano. Carisa, por favor. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Começo a minha apresentação pelo slide 7. A receita líquida ajustada da companhia apresentou uma retração de 24%, totalizando 694 milhões no quarto trimestre de 21. Essa variação é explicada principalmente pelo reconhecimento da parcela de ajuste negativa e também pelo reperfilamento do RBSE, que a partir de julho 21 teve os recebimentos de CAE e parte do componente financeiro postergados em 24 meses. Efeito esses que foram parcialmente compensados pela atualização do IPCA sobre a RAP do ciclo 21-22 e também pela entrada em operação tanto de reforços e melhorias como de projetos Greenfield. E adicionalmente, no ano de 21 tivemos ainda a aquisição de PBTE, a qual passamos a consolidar a partir de março. No resultado acumulado do ano, esses eventos impactaram positivamente a nossa receita líquida ajustada, que cresceu 3%, chegando à casa de 3,3 bilhões. Na nossa busca contínua por eficiência e gestão de gastos, permitiu que tanto o PMSO reportado no quarto trimestre de 21, quanto o acumulado no ano, apresentassem um crescimento inferior à inflação média desses períodos. Com isso, a participação do PMSO na receita líquida diminuiu 6 pontos percentuais, chegando a 18% no quarto trimestre de 21. Quando analisamos os dados anuais, a redução foi de 5 pontos percentuais, chegando a 14% para o ano de 2021. Podemos passar agora para o slide 8, por favor. Neste slide, apresentamos o EBITDA ajustado, que foi afetado principalmente pelo reperfilamento do RBSE e pelas parcelas de ajuste registradas no trimestre, de forma que o EBITDA diminuiu 30% no quarto trimestre, totalizando 504 milhões. No entanto, o resultado do ano completo foi estável, na casa de 2,6 bilhões. Esses resultados negativos que comentei na análise anterior da receita foram compensados principalmente pelo impacto da inflação no reajuste da RAP, pela entrada em operação de novos projetos que foram energizados ao longo dos 12 meses de 2021 e também pela conclusão da aquisição de PBTE. Ainda no quarto trimestre de 21, sofremos o impacto da elevação dos indicadores econômicos que indexam nossa dívida, como, por exemplo, CDI, IPCA e TJLP. E também acréscimo nas variações monetárias, que junto ao custo da 11ª emissão, concluída no último mês de outubro, aumentaram nossa despesa financeira líquida em 136 milhões no quarto trimestre de 21. Com isso, o lucro líquido do trimestre diminuiu 64% em relação ao mesmo período de 2020. Podemos passar agora para o slide seguinte, onde vamos falar um pouco da nossa alavancagem. A companhia avalia constantemente a sua estrutura de capital, capacidade de endividamento e oportunidade de crescimento, buscando sempre maximizar a geração de valor. Em 2021, realizamos 3 captações que somaram ao todo 2,8 bilhões e foram as principais responsáveis por encerrar o ano de 21 com uma dívida bruta de 7,4 bilhões, sendo que o prazo total médio da nossa dívida é de 6,6 anos. Quando analisamos as nossas disponibilidades, vemos uma redução de 56%, devido principalmente à aquisição de PBTE e pagamento de dividendos ao longo do ano. Com isso, a nossa dívida líquida atingiu 6,7 bilhões em 31 de dezembro de 2021 e a alavancagem ficou na ordem de 2,6 vezes dívida líquida EBITDA. A nossa gestão de endividamento tem como objetivo garantir a capacidade de financiar a estratégia de crescimento da companhia, estratégia esta que foi comentada pelo Rui, mas com gastos competitivos,
O custo da dívida, se ajustado pela inflação, vem apresentando uma redução significativa, como podemos ver no gráfico à direita. Este posicionamento é possível devido a um perfil saudável de dívida e a forte geração de caixa. Encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra para o Rui. Obrigado, Carisa. Antes de passarmos à sessão de perguntas e respostas, em síntese, a partir de valores de ESG muito fortes que estão no centro da nossa estratégia, de inovação sendo levado a sério como uma vantagem competitiva, uma eficiência operacional, que é uma competência core da companhia, hoje percebida como referência em aspectos de operação e custos, a companhia tem conseguido uma rentabilidade sustentável e uma forte geração de caixa. Lembrando que o negócio de transmissão é um negócio que não tem risco de demanda e não tem risco de preço ou de crédito. A partir destes valores, a companhia consegue conciliar dividendos, onde a nossa prática é de um payout mínimo 75% do lucro regulatório, que, como já mencionei, esse ano foi superada de forma importante, e crescimento, fazendo com que a base de ativos da companhia cresça, nos permitindo imaginar rentabilidade e resultados crescentes nos próximos anos, em projetos Greenfield, em projetos de reforços e melhorias a partir do contrato licitado e a tomada de oportunidades de aquisições ou fusões. Com isso, eu encerro a apresentação e passo a palavra à operadora para que possamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta via webcast. Qual a previsão, calendário de distribuição dos próximos proventos durante o ano? Podemos esperar algo parecido com o ano de 2021? Com a dívida alta, a companhia continuará distribuindo proventos da mesma forma que em 2021? Obrigada pela pergunta. No ano de 21, considerando os resultados, a companhia fez a distribuição de 1,8 bilhões, sendo uma parte do resultado do próprio exercício e o restante de reservas. Neste ano, tendo em vista que tivemos uma discussão muito intensa sobre reforma tributária, a companhia entendeu por bem antecipar os pagamentos que estavam previstos ao longo do ano, tendo uma boa parte concentrada no terceiro trimestre de 21, para garantir e maximizar a rentabilidade para os nossos acionistas. É importante dizer que a nossa prática atual de dividendos é de pagamento mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. E a nossa prática atualmente não prevê periodicidade de distribuição de dividendos. Entendemos que o grau de alavancagem que a companhia atualmente possui está adequado para manter a boa gestão e a saúde financeira da companhia de acordo com o curso normal de nossas operações. Podemos prosseguir para a próxima? Temos a segunda pergunta via webcast. Há possibilidade do endividamento
do endividamento da empresa superar o marco de 3 vezes dentro dos próximos 2 anos? Obrigada. Companhia, como a gente tem comentado, né, na apresentação e acabei de falar, a gente faz uma gestão eficiente dos nossos recursos e avalia constantemente a estrutura de capital da companhia. Entendemos que a percentual de 3 vezes de dívida líquida e EBITDA é suficiente para manter em curso a operação da companhia, como estamos previstos para os próximos anos. A próxima pergunta é de Fábio Giobi. A CETEP confirma a energização dos projetos de Aimorés e Paraguaçu para fevereiro de 2022? Existe uma possibilidade de energização dos projetos de Ivaí e Itaúnas para o primeiro semestre de 2022? Fábio, obrigado pela pergunta. Eu vou passar ao nosso diretor responsável pela área de projetos, Dairon Rego, que está aqui conosco hoje. Por favor, Dairon. Obrigado, Rui. Bom dia, obrigado, Fábio, pela pergunta. Os projetos de Aimorés e Paraguaçu tiveram algumas demoras no final do ano. Basicamente, devido ao forte temporal de chuvas e os novos surtos de Covid. Mas os projetos, neste momento, estão na etapa final de construção. A gente estima que nas próximas semanas vamos ter a energização deles, começando pelo projeto de Aimorés, após desse vai estar o projeto de Paraguaçu. Sobre os projetos de Itaúnas e Ivaí, estamos trabalhando para ter a energização deles no primeiro semestre deste ano. Neste momento, o cronograma está se cumprindo para chegar nesta data. Obrigado. A próxima pergunta é de Bruno Freitas. Por que distribuir 210% de payout? Essa prática é sustentável? Olá, Bruno, obrigada pela pergunta. Como eu comentei quando estava falando da primeira pergunta sobre dividendos e proventos, a companhia nesse ano, em especial, com atenção específica, né, nas discussões que estavam ocorrendo de reforma tributária, sobre uma iminente possibilidade de tributação de dividendos, decidiu por bem antecipar os dividendos que estavam previstos para pagamento ao fim do ano e também, uma vez considerando a nossa capacidade de caixa, também efetuamos distribuição de dividendos que estavam retidos, né? De forma que a gente entende que era sim possível, sem nenhum impacto maior para o curso das nossas operações. A próxima pergunta é de Leandro Totino. Quais posturas a empresa está tomando frente à alta competitividade vista nos últimos leilões da ANEEL? Dentro dos limites de taxas de retorno da companhia, pretendem entrar nos leilões este ano? De olho em algum lote específico? Muito obrigado pela pergunta. Eu endereço essa pergunta à nossa diretora Silvia Diniz Guarda, responsável pela área de estratégias e desenvolvimento de negócios. Silvia, por favor. Obrigada, Rui. Olha, a cada oportunidade que a gente participa, tanto em leilão, em M&A, a gente sempre tem um exercício de reflexão interna para discutir o que nós poderíamos fazer diferente e melhorar em todas as frentes que envolvem a competitividade, até atentos ao que os competidores estão fazendo, né? Trocamos percepções de mercado,
para revisar o que a gente pode melhorar, né? Então, em termos de estrutura de projetos, negociações com fornecedores, financiamento, etc. Agora, aqui, a grande questão é você fazer um equilíbrio adequado entre riscos e retorno. Porque muitas vezes o que a gente não enxerga é as condições que estão por trás, né, dos lances, né, que a gente enxerga no leilão, mas existem questões como a gente entende que tem um mercado com custos crescentes de commodities, volatilidade no mercado de fornecedores, que podem impactar, podem ter consequências no futuro, e a gente tem que ser prudente em relação a isso. Então, como você bem colocou, acho que dentro dos limites de taxas de retorno, a gente pretende, sim, participar dos leilões desse ano, como sempre fazemos, e buscando aqueles lotes onde a gente entende que pode ter algum tipo de vantagem competitiva, seja pelo know-how técnico, capacidade de negociação, né, de suprimento, aproveitando da escala que nós temos, o nosso balanço forte. Então, é um jogo contínuo de melhoria e buscando as condições de mercado onde a gente vai conseguir concretizar essas oportunidades. A próxima pergunta é de Daniel, do Banco Safra. Bom dia. Poderiam comentar um pouco mais sobre a retirada de patrocínio do plano de pensão? Podem comentar sobre prazos e custos relacionados? Obrigado pela pergunta, Daniel. A companhia possui, na data de hoje, um plano no conceito de benefício definido. Esse plano, que tem 3 subplanos, ele passa por uma deterioração da sua condição financeira, por uma questão de redução de taxa de juros, aumento da expectativa de vida das pessoas, a população da companhia, que continua se renovando, uma população crescente, fazendo com que a condição do plano ela não possa ser percebida como sustentável no tempo. Daí a nossa decisão de fazer a retirada do patrocínio, processo que começa agora. Temos uma expectativa que ele dure de 18 a 24 meses, ele passa por todo um processo de aprovação e definição de valores de reservas matemáticas dos vários participantes pela Previc. Então, após esses 18 a 24 meses, a gente efetivará a retirada do patrocínio. Esse plano será substituído por um outro plano, esse de contribuição definida sem risco atuarial. E nós não temos hoje uma visão definida do impacto que a retirada pode vir a ter no balanço da companhia. Assim que a gente tiver uma visão clara, nós vamos estar comunicando ao mercado. Obrigado. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Uma pergunta de Paulo. A crise hídrica afetou o resultado? Se sim, qual foi esse impacto? Obrigado pela sua pergunta. Eu faço um breve comentário antes de passar para a nossa diretora de operações, Gabriela Desiré. O negócio de transmissão, ele não tem a sua remuneração dependendo de preço de energia ou volume de energia que ele transporta. Então, a crise hídrica, sim, teve alguns impactos operacionais que não geram impactos financeiros, mas eu passo para a Gabriela comentar os desafios operacionais gerados pela crise hídrica e como eles foram tratados. Gabriela, por favor. Obrigado, Rui, por essa pergunta.
Em relação às operações do CETEP, o impacto que a crise hídrica poderia ter gerado seria nas nossas realização do nosso plano de manutenção e no cumprimento do nosso plano de renovação de ativos, né, constante estratégia para geração de valor da companhia. No entanto, já em função do conhecimento como a crise hídrica poderia ter influenciado as operações, nós antecipamos e planejamos, né, com bastante antecipação, atraso, muito pelo contrário, atraso, e até adiantamos algumas manutenções que garantir a confiabilidade do sistema e conseguimos também atender plenamente o nosso plano de renovação de ativos que estava previsto para 2021. Então, eu considero sem nenhum prejuízo mediante a crise hídrica. Obrigada. Senhoras e senhores, novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Pode. Consegue mostrar isso aqui para as pessoas? 288. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Rui Chamas para as considerações finais. Por favor, senhor Rui, pode prosseguir. Eu agradeço a todos pelo interesse na nossa comunicação de resultados, interesse em compreender a nossa estratégia de longo prazo de criação de valor sustentável, através de investimentos que aumentam a nossa base de ativos remunerados no setor de transmissão no Brasil. E convido vocês, caso tenham alguma dúvida, de estar em contato direto com a nossa equipe de relações com investidores, que terá todo o prazer de entregar ainda mais informações e os dados disponíveis para o melhor entendimento do nosso negócio. Bom dia a todos. Obrigado. A audioconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call.